E aí, Cris, você me deu uma oportunidade para falar uma coisa que Yasmin não sabe. Sabe O qual quê? que é? O que é? O que é indicativo de internação em psiquiatria? Colocar em risco a sua vida, A do colocar outro. em risco a vida do outro. Aí criou-se um terceiro item, que é o quê? Colocar em risco o patrimônio. Mas a base da psiquiatria para você internar alguém é porque colocou em risco a própria vida. E o segundo ponto, colocou em risco a vida do outro. Aí você olhou para mim, patrimônio? É. Se a pessoa, por exemplo, tem um quadro de bipolaridade, ela chega num lugar, compra um carro e te dá de presente. Opa, como assim? Ninguém dá carro de presente. Né? É. Só se é um marido dando pra mulher, um O namorado. parça do Neymar. Mas tudo bem, porque não vai fazer a diferença. Sim. Né? E é uma opção, e o cara tá lúcido. Então, o cara entra num período de bipolaridade, por exemplo, que é a parte de cima, onde está muito agitado, excitado, falante, inquieto, dorme pouco. E aí a pessoa entra nessas coisas de dar presente, aí pega, te dá uma joia enorme de $50 mil de presente. Te dá a e casa. tal, te dá a casa de presente. Eu já tive situações como essa, de querer dar a casa de moradia de presente. Então não está normal, está Não doente. tá normal. Está doente. Né? Você desconfia presente de uma certa altura. Você faz a medida, né? Pô, o cara ganha 1.000. Como é que ele está dando presente de 2.000? O cara ganha milhões. Está dando presente de 1.000? Não chama atenção. Normal, está dentro da rotina do cara. Mas não é isso. Então, fez isso, você está colocando em risco o patrimônio. E o patrimônio pode ser, por exemplo, Cris Paiva chegou num barzinho, beijou um cara, 2 minutos depois beijou outro cara, 2 minutos depois beijou outro cara. Que isso, hein, Ela está Cris? colocando em Passando risco. rodo. E nem está no Oktoberfest, né? Eu estou falando fora do Oktoberfest. Tá quase. Então, assim, opa, peraí, ela está colocando em patrimônio o nome dela. Tá errado. Esse comportamento dela tá estranho. E uma pessoa em um período de mania da fase bipolar, do transtorno de humor bipolar, pode fazer isso. Existem essas situações. Eu já tive, por exemplo, uma embaixatriz que em 14 dias ela teve relacionamento sexual com 19 homens. Claro que ela colocou em risco o patrimônio dela. Uma embaixatriz fazendo isso assim. Não vem ninguém dizer que isso é normal. Não é. Ela estava doente. Ela jamais faria isso. Não, você está dizendo isso só porque ela é embaixatriz? Não, porque o ser humano não faz assim. O ser humano não é cachorro. Nem cachorro faz assim, né? Só se a cachorra estiver no cio e os outros fizerem, que vai chegando ali. Mas não é assim que funciona a mente humana. Então, isso é colocar em risco o patrimônio. O patrimônio mental, monetário, tudo isso é um cuidado. Isso é causa de internação. É porque você tem que proteger a pessoa. Imagina eu, médico, começo a fazer um monte de besteira e colocar meu nome em risco. Pô, levei 30 anos para construir meu nome, aí de repente eu faço besteira, né? Eu tô aqui e começo a fazer palhaçada e fazer coisa fora do padrão, assim. Falo, que isso, o doutor pirou, Pirou, tá precisando de ajuda. Isso é colocar em risco o patrimônio moral, patrimônio pessoal, o patrimônio que você construiu. Lá fora nos Estados Unidos, quando alguém vira seu tutor, é porque geralmente aconteceu um caso desses, né? Sim. Por exemplo, o caso da Britney Spears, ela teve aquele episódio de surto. Sim. E depois, eu não sei qual foi a ordem cronológica, não sei se foi depois desse episódio que a família, que o pai virou o tutor dela, mas foi por conta disso. Pra que ela tratamento, colocou... Isso é um tempo, né? Tratou, voltou ao normal, tá bem, ok. Não, Que mas foi o que tá ela não protegendo conseguiu o reverter patrimônio. depois. não conseguiu reverter. Só agora, né? Só agora. Provavelmente, não é o caso para a gente discutir, porque eu não conheço o fato real, mas às vezes demora para reverter, porque a pessoa demora a ter adesão ao tratamento. Então a pessoa diz, conversando com você que está tudo ok, mas não quer tomar o remédio, não quer tratar, não cuida-se. Sim. No caso dela, teve uma questão financeira muito grande por trás Teve. da família, já que tinha conseguido isso, ficar dominando administrativamente e financeiramente a situação. O ambiente fez ela Ela demorou surtar. muito tempo para conseguir buscar um advogado por fora, falar, porque nem isso ela podia. Então ela não conseguia provar que ela estava bem, porque ela não conseguia autorização para falar com alguém que não fosse, sabe assim? Então se arrastou durante muito Aí tempo. é o isolamento do estrelato, né? O estrelato isola muitas pessoas e as pessoas às vezes ficam sem acesso às possibilidades normais que qualquer outra pessoa tem, o que é um problema isso, porque te distancia. Porque o médico em si,
ele faz uma indicação quando a pessoa está bem, fala, está bem, está estável, cessou essa periculosidade, esses riscos, e aí vamos fazer isso da pessoa voltar a fazer a gestão de sua própria vida. Mas o estrelato complica muito tudo isso e distancia muito tudo isso. Tem algumas situações que são muito peculiares em função das características de cada pessoa. Sim. Porque, via de regra, o que a gente quer E é tem volta à família- vida normal. Tem família tóxica também, né? Tem relacionamento Sim. tóxico financeiro, Sim. como ela Sim. teve. Sim. Então, E não era o objetivo da família provar que ela tá bem. não, pelo contrário. É. Porque se provassem que ela estava bem, eles perdiam o controle financeiro sobre Entendeu? a vida dela, entendeu? Aí a gente avalia tudo isso de fora. É uma visão. É. Quando está dentro de sua casa, muda tudo. Porque o medo de voltar uma pessoa a ficar assim novamente é monstro. É enorme. Mas não é aceitável esse preconceito de teve é para sempre. Não. Isso é errado. E tem esse Tem preconceito cura, né? estrutural, que ele é muito comum. Por exemplo, o Estado. O Estado brasileiro ele criou um lugar para tratar os doentes mentais, chama-se CAPS, Centro de Atenção Psicossocial. Que não pode ser dentro de uma UPA, dentro de um posto de saúde, dentro de uma UBS, tem que ser separado de todos lá fora. Por quê? Por que eu tenho que trabalhar num lugar separado? Por que meus pacientes têm que ir a mim num lugar separado? Sendo que eu posso trabalhar num hospital geral, normal, como outro qualquer. Sendo que eu possa trabalhar num ambulatório geral, normal, como outro qualquer. Mas é o estrutural, é o estigma estrutural. Você cria que aquelas pessoas são perigosas. E, na verdade, 96% das pessoas que cometem violência não são doentes mentais. Então, o doente mental não é violento, ele é violentado muito frequentemente. Então, olha que interessante, né? A gente pensa, nossa, o doente mental é violento. Não, o doente mental tratado é tranquilo, é ótimo, é fácil de lidar. Mas você cria essa coisa estrutural que distancia. O preconceito é tão grande, fala assim, mas doutor, você está falando que tem preconceito do Estado? Tem. Tem tanto que você pega 10 doenças que afastam do trabalho. 10. Nós temos milhares de doenças. Só da psiquiatria são quase 1000 doenças. Então, 10 que afastam do trabalho. Você imagina que tem alguma que seja da psiquiatria? Das 10 maiores? Já que nós temos milhares de doenças? Não tem uma. Não deve ter. Não tem uma. Tem 5. Ô, louco. 5 das 10. Qual é a lógica? Então, que tem acesso, faça o tratamento, correto? Você não tem um produto ali na farmácia popular para você pegar que trata as doenças mentais. Quais são Você as não doenças tem um mentais que antidepressivo, você não tem um anticonvulsivante para usar como estabilizador de humor. Você não tem. Tem uma lista lá que põe um ou outro nome antigo de medicamentos antigos ali, mas que nunca chegaram, que nunca chegam. Então, o preconceito é muito grande. Então, dessas 5 doenças que mais afastam, a campeã é a depressão, né? Depressão é campeã para isso. Inclusive, a própria OMS projetou que em 2030 nós teríamos a maior causa de afastamento de trabalho no mundo seria de quadros depressivos. Mas isso projetou, porque depois da pandemia, minha amiga, a gente sabe que estamos agora. Brasil, nós somos campeões mundiais de percentual de pessoas com quadros depressivos. É importante falar percentual de pessoas, né? Que é claro que a gente não tem um número maior do que na China, né? Porque a China, você pega o percentual e quando você vai ver percentualmente, o número de pessoas é maior. Mas percentualmente, nós tínhamos antes da pandemia 5,8% da população com sintomas depressivos, perdíamos para os Estados Unidos, que era 5,9%. Agora, com a última pesquisa do Ministério da Saúde em novembro de 2021, agora, o ano passado, 11,3%. Então, nós pulamos de 5,8% da população, 11 milhões de pessoas, para 23 milhões de pessoas com sintomas depressivos. É uma arrebentar as pessoas, é um acabar com tanta gente deprimida, é terrível. E o pior, sem acesso ao tratamento, sem acesso aos antidepressivos.